E a temática é confisco alargado. Embora essa nomenclatura não seja utilizada pela lei que instituiu essa nova ferramenta, que é a Lei 13.964 de 2019, parte da doutrina, bem como o próprio Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, através do seu enunciado número 2, traz esse nome, confisco alargado. E esse novo instrumento adveio no contexto daquilo que ficou popularmente chamado de pacote anticrime. Está positivado agora no artigo 91A do Código Penal. E o que diz o artigo 91A do Código Penal? Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. E, diferentemente das outras hipóteses de sequestro, nos quais, no artigo 90, os quais estão positivados no artigo 91, parágrafo 1º, e 91, parágrafo 2º, que é o sequestro pelo equivalente, aqui você vai um pouco mais além. E esse além traz uma série de repercussões à própria dimensão principiológica do processo penal. E a primeira delas há um evidente ataque à presunção de inocência, não de culpabilidade. Por quê? Porque, de certa forma, há uma inversão do ônus de se provar. Assim, quem tem que provar que aquele bem ou aqueles bens não são produtos de ilícito é o próprio imputado ou o indigitado. Ele tem que provar. Se não é mais a acusação, não é mais o órgão ministerial que necessita provar que aquilo adveio de um contexto criminoso. É o próprio imputado, é o próprio indigitado, a depender da fase processual onde isso tenha sido implementado. E aí você tem esse primeiro problema, você tem essa primeira incongruência dessa lei com a própria sistemática constitucional. E você tem também um outro problema que é em relação a... É um problema em relação à garantia da não autoincriminação. Por quê? Porque há uma certa obrigatoriedade que aquele que está sentado no banco dos réus, aquele que figura no polo passivo daquela relação processual, tem que provar que a aquisição daqueles bens não veio em nenhum contexto criminoso. E além desses problemas, além dessas incompatibilidades constitucionais, você ainda tem um ataque frontal à dimensão do devido processo legal. Por quê? Não há nenhum tipo de imputação penal que subsidie esse tipo de atitude. Não há. Você não tem uma imputação penal que tenha trazido um determinado valor e esse valor justifique a retirada da esfera de disponibilidade do réu daquele bem. Não há isso. Isso é realmente uma espécie de um confisco. Não é uma espécie de um confisco, um verdadeiro confisco. Confisco que está proibido na própria Constituição. E aí você também, além dessa terceira, aliás, problemática, você ainda tem uma outra ainda, que é o quê? O sequestro, ele tem uma estruturação de cautelaridade. Como que você vai ter uma estruturação de uma cautelaridade? Como você vai se utilizar de uma cautelar se não há um processo principal a justificar a utilização daquela medida? Por quê? Porque não há nenhuma prática de infração penal que justifique que aquele bem que a pessoa não consegue provar, o Estado não provou que aquele bem adveio de um contexto criminoso que está descrito na própria denúncia. Então, você traz uma incompatibilidade principiológica com essa característica do sequestro. Se não tem como você dizer que esse novo instrumento é uma cautelar, porque é como se fosse uma cautelar autônoma dentro do processo penal, algo que é extremamente anômalo, extremamente incongruente, é algo que não existe
assim, na sistemática processual brasileira. Então, assim, você tem uma série de repercussões principiológicas, constitucionais, para a implementação dessa medida. Então, assim, claro que isso não vai caracterizar, isso não vai trazer muitas discussões dentro dos tribunais, isso vai trazer muitas discussões na doutrina, porque isso é algo muito novo. Porém, essas primeiras questões, essas primeiras repercussões já são extremamente problemáticas para o próprio processo penal e para onde a gente está caminhando enquanto sociedade. Era essa contribuição que eu queria dar em relação a essa nova ferramenta, por assim dizer, que é aquilo que popularmente e corretamente, por assim dizer também, é caracterizado, é chamado de confisco alargado. Porque realmente, na minha opinião, é um confisco.